Saúde é pro outro. Só desliga, não vou conseguir lembrar mesmo. Isso não é bom dia, digno de Mourão. Chega todo uniformizado. Ainda bem que era digno do Mourão, se fosse, nós... Sim, ó, aquele bom dia para retumbar. Eu conheço o colega Jairo, eu vi ele hoje. Faz tempo que a gente não se vê. A saudade já sou o Cristiano, que já tem uma saudade dele pra cá. Já faz meio. Não, mas é. Tem que juntar o tem que juntar o interesse dele. Só mandando a documentação mínima necessária. Geralmente eles mandam a prefeitura e mandam a prefeitura corrigir, mas se ele vai fazer por outro. Eu esqueço dessa parte. Não. Chegar a gente. Geralmente eles vão ali. Começa errado. Não, ele é o grupo ainda, só eu mandei ele olhar a situação do Obama para ele deixar ele ser boca aberta. André se passa, é óbvio que ele sabe. Esperar mais uns minutinhos para você organizar. A gente pode aguardar com sanduíche, com café, com pastelzinho. Música ao vivo. Essa despesa a gente não pode esquecer depois. Eu acho importante. Elisane, eu acho que esse é o padrão IGAN, né? Acho que padrão DPM é melhor. Não, DPM eu não conheço ainda, tô só. O coffee da DPM é melhor. É melhor? Tá. Mas os dois têm cozinheiro só pra isso. Não, mas o padrão IGAN, eu sou uma pessoa simples, já tá de bom tamanho. Os docinhos do Igor, um cafezinho preto. No primeiro dia foi mais docinho, no segundo dia tinha os salgados, até para dar uma equilibrada. Vamos respeitar a gestão. Até um pãozinho com mortadela tá valendo. Eu tava bem feliz. Te ajuda também pra Já. ficar em jejum. Tá ótimo. Capaz que nós não ia precisar pedir. Tá pedindo pra confirmar se é você, porque é o e-mail do Google, né? Aí manda falar com o administrador, que é tu. Tinha que ser o boicote do Cristiano. É só para ele ser chamado. Garoto carente. De tirar o Cristiano. Literalmente foi as coisas. Literalmente. Chegou no dele? Agora ele manda um código, né? Olha, se tu abrir qualquer coisa tua fora do teu aparelho, é uma nojeira que tá agora. 50 mil códigos de verificação. O sistema da prefeitura? Qualquer coisa que for abrir hoje de internet, de tudo mais que não for da rede, toda ótima. E a justiça que ainda tem aquele código verificador de 2 fatores, tem que ter aquele outro. Eu não teve também hoje. Então, tudo bem? Você está trabalhando agora? Sabia que nós estávamos trabalhando muito bem agora, né? Tudo bem? Não estava na casa hoje pela manhã. Mas o Guilherme fez 3 semanas dele. Isso é mais tempo ainda que eu não vejo. Você fala, você acha? Não sei.
do lado, né? Não esperava que fosse chover. Não achei que fosse esfriar. Pois é. Ah, a chuva de ontem eu não esperava. Mas hoje essa serração. A minha serração tá bem. Serração pesada. Não tá tão frio hoje. Agora choveu. Gelado. A Umidade é 200%. É outro norte. Enrolation ao ar. Mas daí também não tem conversão. Limite de retenção de 60%. Mas hoje ele até conseguiu conversar com nenhum ser humano um pouquinho. Sim. Admitiu que tem coisa errada, mas que tem o mesmo peso, seja o documento, ou seja a declaração do polícia. Eu peguei outro óculos hoje para passar no trabalho. Geralmente eu uso preto e eu deixo em casa. Daí tá um pouco frouxo. Daqui a pouco ele tá assim, ó. Daí sai do foco, daí eu não enxergo dele. Ah, aquela correntinha da vovó. Não é. Assim não Então comprou um monóculo uma vez que já teve. eu vou botar umas lentes. Ah, lembra? Isso que não cumprir esse acordo. Não vou cumprir esse acordo. Semana que vem nós vamos cumprir. Apesar que não é muitas boas tirar outra semana de agora, né? Porque para tirar outro traço, é melhor deixar ele derretendo. Isso é só para falar. É melhor deixar ele derretendo e deixar ele isolado. Ele é leproso, que nem eu não. Ninguém chega perto. Lá para isolar. LDO, Lei de Diretrizes de 2026, para essa apresentação e para toda a formulação dessas leis, a gente tem o auxílio do Fabrício Falcone, que está nos dando toda, né, esse suporte para esse início desse primeiro ano, fez o PPA conosco há 2 meses atrás, vai fazer a LDO agora, daqui uns
mês e pouquinho já temos a LOA, né? Então ele está nos dando todo esse auxílio e vai fazer a apresentação para nós hoje. Qualquer coisa que quiser conversar no meio, no assunto, é totalmente aberto, tá? Apesar de ser a apresentação, a gente quer fazer, né, conversar e pedir alguma explicação, fiquem à vontade. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa parte de vocês estavam conosco ontem, né? Então, ajuda um pouquinho na dinâmica, claro. Mas bastante gente também que não estava ontem, então sempre bacana ter um público e mostrar a lei de diretrizes orçamentárias para vocês. O planejamento público, pessoal, ele começa com o PPA, Plano Plurianual. Ele é feito para 4 anos, de 2000, agora sempre no primeiro ano do novo gestor. Ele projeta 2026, 27, 28, os 3 dele, e já deixa pronto o 29, o primeiro do próximo gestor, por um motivo óbvio. Temos eleição em outubro, e quando entrar em 1º de janeiro um novo gestor, ele precisa ter a máquina funcionando, porque o município não para, né? Tem que pagar folha, água, luz, telefone, enfim, tudo. As despesas não param, tá bem? Tendo o PPA pronto, naquele modelo que praticamente todos de vocês participaram, com a reunião dos conselhos, o executivo faz, leva para os conselhos dão ideias, vai para a audiência pública, chega na Câmara, a Câmara analisa, sugere emendas, enfim, a gente precisa fazer a segunda peça. A segunda peça do planejamento é essa que nós vamos conversar hoje, a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. E o planejamento público se encerra na LOA, Lei Orçamentária Anual, que é ali pelo mês de outubro, e aí a gente vai finalizar o planejamento para o ano seguinte. Se PPA é de 4 em 4 anos, LDO e LOA é todo ano, tá? Então é uma ferramenta mais conveniente para nós, é melhor, né? Na LDO, pessoal, o grande foco da atenção estará aqui, ó, porque nessa coluna aqui que eu vou mostrando para vocês, porque isso aqui são as diretrizes, são as atividades e projetos, são as ações de governo planejadas. Qual é a diferença da LDO para a LOA? É que na LOA, o valor que está ali vai ser o definitivo para a execução orçamentária de 2026. Agora na LDO, assim como no PPA, ele serve de referência. Ele vai nos auxiliar para a gente estar aqui elaborando a LDO. Mas ainda não é o valor definitivo. Por quê? Porque a LOA é a lei que fixa a despesa para o exercício seguinte. Tá bem? Mas já se tem uma ideia. Não, a ideia está aqui, a referência está toda aqui já, inclusive, tá? Assim, se não tivermos uma mudança no cenário até a LOA, os valores serão idênticos, tá? Só que existe uma grande tendência de mudança nesse momento no Brasil. Por quê, gente? A guerra comercial que o Trump impôs. Porque essa guerra comercial, o que tem a ver Itaara, a cidade aqui, pequenininha, 5 mil habitantes, perto de Santa Maria? Gente, dos 100% da grana que chega para Itaara fazer as suas atividades públicas, 90% é dinheiro da União ou do Estado. Entenderam? E isso vai refletir diretamente nessa briga gigante que está tendo o governo brasileiro com os Estados Unidos. O tarifaço de 50% vai refletir na arrecadação dos municípios. Mas como assim, Falcone? Não entendi ainda. Gente, o tarifaço vai impor uma questão de ICMS muito forte se ela se confirmar. Entenderam? Já está valendo. A partir de ontem começou o tarifaço. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai ser o estado que mais vai sentir com isso tudo, por causa da nossa capacidade produtiva. E os produtos nossos, naqueles 700 que foram excluídos pelo Trump, a grande maioria que não foi é o que o Rio Grande do Sul produz. Entenderam? Então, o Rio Grande do Sul precisa que o governo federal relaxe um pouquinho, converse um pouquinho e ajuste, porque esse percentual de 50%, que é o maior do mundo, que os Estados Unidos estão impondo, pode sim e provavelmente vai gerar muitas dificuldades econômicas também para os nossos municípios. Tá? Mas isso a gente ainda tem mais 1 mês ou 2 para acompanhar. Tá bem? Eu já vou citar no primeiro, tá? E aí a gente vai conversando aba por aba.
Mas o Poder Executivo entendeu, né? A gente trouxe a sugestão, o Poder Executivo concordou, e ontem, junto com os conselhos, e agora de manhã também, que a gente conseguiu com a saúde, de não fazer corte algum do planejamento do PPA para LDO. Nenhum. O que isso significa dizer? Que a gente entende que tudo que for direcionado ao município que foi pensado no PPA, a gente vai buscar fazer já em 2026. Quando não acontecer, e aí vai ter caso ali de alguma dificuldade, eu vou explicar. De todo o planejamento do PPA, apenas um item foi retirado ontem na reunião da assistência social, porque eles desistiram de fazer uma construção de um prédio. Tá? Do Centro-Dia, o nome, correto? Enfim, tirando essa, que é a única exceção lá da assistência, todas as demais estão completas, idêntico ao PPA. Apenas com a diferença de que lá a projeção era para 4 anos e aqui a gente está trazendo para 1 ano. Por isso, vocês vão enxergar lá na metafísica 25%. 25% por quê, Falcone? Simples, pessoal. 25, 50, 75, 100. 4 anos. O PPA é para 4 anos? Fechou o 100. Entenderam? Quando não vai ser 25? Eu vou explicar. Ou vai ser 25, mas vai ter alguns casos que vai ser de 100. Quando chegar o caso de 100%, eu detalho também para vocês. Beleza, gente? No gabinete do prefeito, manutenção do gabinete do prefeito, manutenção das atividades da Defesa Civil, manutenção das atividades de controle interno, recepção de autoridades, aquisição de equipamento e material permanente, aquisição de veículo, construção de pavilhão para a Defesa Civil e manutenção dos conselhos ligados ao gabinete. Já no primeiro temos um caso de 100%, bacana, porque daí já me ajuda também para explicar os demais. Construção de pavilhão para a Defesa Civil, está em 100% a projeção de execução para o ano que vem. O que significa dizer isso, pessoal? Que a ideia é fazer todo. Mas, Falcone, aí eu fiz a licitação, começou em outubro a obra. Andou novembro e dezembro, eu só fiz 20%. Os outros 80% ficou para o ano que vem. Não teria que estar ali, então, 20%? Não. Por quê? Porque aqui a gente está falando da questão orçamentária. No momento que eu fiz a licitação em outubro e decidi o vencedor que vai começar a obra, eu vou empenhar 100%. Entenderam? E aí a execução, claro, a obra de fato vai levar o seu prazo, mas aí o pessoal da engenharia vai fazer as análises, as medições, aquela coisa toda, tá? Mas a questão orçamentária vai ficar resolvida. Então, por isso que é 100%. Falcone, não rolou dinheiro. Não vamos fazer, não deu. Andou 26 e o nosso pavilhão não rolou. Não deu para fazer o pavilhão da Defesa Civil. Beleza. Ano que vem, nessa época do ano, quando a gente estiver fazendo novamente a LDO, a gente vem e coloca novamente a construção para fazer em 27. Entenderam? Pode? Claro, eu não fiz ainda. E se eu fizer? Fim. Óbvio que a gente não vai construir pavilhão todo ano. Tranquilo para todos? Beleza. No planejamento, pessoal. Manutenção das atividades de planejamento e gestão, aquisição de equipamento e material permanente, aquisição de veículo, reforma do centro administrativo e manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Falcone, por que a reforma do centro administrativo está em 25 e não está em 100 se vai ser uma obra também? Simples. A reforma, eu posso ter que fazer todos os anos. Entenderam? Eu posso fazer um pedaço da reforma agora, outro em outro momento. É diferente de uma construção. Percebem a diferença? Tá, Falcone, mas eu fui lá e reformei todo o meu prédio agora. Tudo. Fiz 100%. Tudo bem. Fizesse toda a reforma. Tá lindo. Mas aí veio o ano seguinte, chuvarada de granizo. Liquidou com tudo. Caiu o telhado. Arrebenta com tudo. Vou ter que fazer uma nova reforma ou não? Vou. Passou mais um ano. Tudo certo. O pessoal da securitização ali ficou louco de novo, que deu problema com a grana e resolve entrar de trator sem querer no nosso prédio. Destrói um pedaço do nosso prédio de novo. Tá, eu sei que o exemplo foi um absurdo, mas posso ter um problema de novo, não posso? Um acidente de carro, de veículo, entendeu? Que acidentes acontecem. Enfim, a reforma a gente trata sempre com 25% para sempre estar podendo manter o nosso centro administrativo.
Tá bem? E algum outro que pinte mais para frente, se tiver, a gente tem o mesmo raciocínio. Esse Conselho Municipal de Desenvolvimento Humano a gente já tem? Eles estão sendo abertos, já está a previsão. Sim. Estão movimentando vários conselhos, né? Criação de vários conselhos. Alguns já foram criados, outros estão... Mas então não é mantida, é uma nova coisa que vai ser criada. Ele vai se tratar como atividade mantida. Vou explicar a diferença, mas boa colocação. Projeto e atividade. O projeto é essas coisas que têm início, meio e fim, como a construção de um prédio, por exemplo, a aquisição de um veículo que tu compra e findura. Atividade mantida, a gente considera quando vai ter execução sempre de manutenção. Quando o conselho estiver criado, tá? Que ele não gera despesas para ser criado, mas depois de ser criado, ele pode vir a ter despesa, e vai ter. Ele vai organizar a conferência da área dele, ele vai tirar diárias para fazer um curso, ele pode contratar um palestrante para vir no município, entende? Então, por isso, uma atividade mantida, entendeu? Essa é a diferença. Tranquilo? Na fazenda, manutenção das atividades fazendárias, aquisição de equipamento e material permanente, aquisição de veículo para fiscalização tributária, nota fiscal gaúcha e programa de educação fiscal. A aquisição de veículo podem ver que está em 25%. Tá? Por que não está em 100%? Porque o veículo é a mesma ideia que ela da reforma. Tá? Eu comprei um carro novo em 2026. Beleza. Tá ali. Em 2027 ele está novo. Teoricamente eu não vou comprar outro veículo, entendeu? E assim por diante. Porém, pode acontecer um acidente. Se acontecer um acidente, deu uma perda total, eu vou precisar comprar outro carro, né? O seguro vai cobrir, vai ter aquele negócio todo. Mas para eu empenhar o novo veículo que eu vou comprar através do seguro, eu preciso ter na nossa LDO e LOA, né? A questão do empenho. Por isso, 25% para que a possibilidade da compra de veículo sempre exista. Secretaria de Infraestrutura e Serviços. Manutenção das atividades de desenvolvimento urbano, manutenção dos serviços de iluminação pública, terceirização da limpeza pública, manutenção de máquinas, manutenção do Conselho Municipal de Infraestrutura, aquisição de máquinas, aquisição de equipamento e material permanente, obra de esgoto e saneamento, pavimentação urbana, manutenção de estradas, construção do parque de obras e máquinas, vejo lá em 100%, manutenção das praças municipais, substituição de pontes por galerias. Foi tal nome que na audiência, lembra, a gente fez junto esse nome aqui e ficou bacana. Tá bem? Então, todas as atividades e projetos do BPA aqui na LDO. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente. Aqui a gente vai ter no desenvolvimento uma parte, no meio ambiente a outra parte da secretaria, tá bem? O meio ambiente precisa de uma área específica. Manutenção das atividades de desenvolvimento rural, manutenção de máquinas e equipamentos da patrulha agrícola, terceirização de máquinas e equipamentos da patrulha agrícola, manutenção do com rural, aquisição de máquinas e equipamentos para a patrulha agrícola, aquisição de veículo, aquisição de equipamento e material permanente, ações e desenvolvimento do setor de produção primária, que todos, né, lembrando, toda a área de produção primária está envolvendo ali dentro, incentiva a comercialização dos produtos da agricultura familiar, convênios para assistência técnica, a Emater é um grande exemplo aqui, programa de aquisição de alimentos, o PA, essa é uma novidade, né? Atualmente não tem o PA no município, e a ideia é, dentro desse ano, migrar para o PA para o ano que vem, ele está em atividade já. E manutenção do CONSEA. Meio Ambiente em Foco, agora na mesma secretaria, mas separadinho. Manutenção das atividades ambientais, coleta e retirada de resíduos sólidos, fiscalização e licenciamento ambiental de impacto local,
manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, recuperação de áreas degradadas e passivos ambientais, aquisição de equipamento e material permanente, aquisição de veículo, ações para reciclagem do lixo descartado, ações de apoio e defesa aos direitos dos animais, manutenção do Conselho de Proteção e Bem-Estar Animal e aquisição e terceirização de caminhão-pipa. Tá? Aqui no caminhão-pipa, eu vou citar ali porque é interessante. E tem outros casos também. Estão vendo que o valor ali está 100 mil, tá? Não compra o caminhão-pipa com isso. E talvez a terceirização também não seja suficiente. Mas especialmente para aquisição, pessoal. Está se colocando ali, assim como nas construções também, valores suficientes para o município entrar com contrapartida. Quando a gente fala nessas construções, esses gastos grandes, mas como a aquisição do caminhão-pipa. Entendeu? Se a gente conseguir uma emenda, a gente agrega o saldo ali por excesso de arrecadação e estamos ricos. Temos o caminhão-pipa, tá? Então, a gente está fazendo nesse modelo, porque é o modelo que a gente tem capacidade econômica para fazer, entendeu? Porque ou a gente faz assim, ou a gente teria que tirar daqui o caminhão-pipa, entenderam? Porque aí não compra de jeito nenhum. Aí daqui a pouco aí os vereadores vão lá, conseguem o caminhão-pipa com uma emenda, e aí o município perde a emenda, porque não está no planejamento. Ok, gente? Porque claro, quem está olhando aqui não viu ontem, daqui a pouco pensa, pô, mas assim não vai comprar. Tá? Para ficar clara a explicação para todos, tá bom? O projeto está ali. O projeto está ali, isso aí. Na assistência social, pessoal, programa de assistência, apoio às famílias em vulnerabilidade social, manutenção das atividades de assistência social, manutenção do Centro de Referência em Assistência Social, né, que é o CRAS, manutenção do Conselho Tutelar, manutenção do Plano Municipal Socioeducativo, benefícios eventuais, manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social, aquisição de equipamento e material permanente, aquisição de veículo, serviço de acolhimento institucional e familiar, grupo social da criança e do adolescente, grupo social da melhor idade, apoio às ações desenvolvidas pelo Centro de Atendimento Multiprofissional, aquele centro de parceria com a educação, montado, a gente cita ele, construção de piscina térmica, que pela conversa é por aqui que vai ser feita, né? E proteção integral a crianças e adolescentes. Aqui é um projeto indicado pelo Poder Legislativo, que foi anexado e emendado lá do PPA, e está aqui já na LDO também, está lá na LUA. Tá legal? Habitação, também na Secretaria de Assistência Social, mas com casinha separada para habitação. Manutenção das atividades habitacionais, manutenção do Conselho Municipal de Habitação, benefícios habitacionais, construção de casas populares e aquisição de terrenos. Vocês podem ver que aqui, construção de casa popular, por exemplo, está 25%. Uma construção não tinha que ser 100%? Aqui não. Por quê? Porque aqui a gente está falando em várias casas populares. A ideia é todo ano poder fazer casas populares, entendeu? Diferente do centro administrativo, tu constrói uma vez e está pronto. Entenderam a diferença aqui? Por isso que aqui 25%, para que sempre não se possa construir casas ou adquirir terrenos. E eu expliquei também lá no PPA aquela questão do Minha Casa Minha Vida, caso a gente consiga, né, êxito para entrar no programa, eles dão um e a gente entra com outro. Ou eles dão a casa e a gente o terreno, ou ao contrário. Tá bem? Saúde. O nome do programa, Atenção Integral à Saúde, manutenção das atividades de apoio administrativo da saúde, ações e serviços de saúde em todas as áreas de saúde, tá? De serviços de saúde, atenção básica, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, atenção de média e alta complexidade e atenção especializada. Manutenção do serviço de remoção e transporte de paciente, né? Nossa famosa ambulância terapia. Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. Aquisição
de unidade básica de saúde, aquisição de unidade móvel de saúde e aquisição de equipamento e material permanente. Construção de unidade básica em 100% e com valor de 100 mil, para que a gente possa dar um aporte junto, mas vamos precisar de algum aporte que nos auxilie. Tá. IS e deixar o UBS atual só para ISF? O pessoal da saúde vai responder aí? Foi uma discussão em conferência e pré-conferência. A Marta já está aqui, que é da secretária hoje. Nós teria a UBS, tem um local hoje ela está junto, né, senhora conselheira aqui, hoje ela está atendendo a emergências especialistas e as atenções da família. Seria a estratégia de saúde da família no outro local. Então seria tirar o UBS e deixar lá só para ISF. Porque ela está dizendo que quer construir um novo prédio para o UBS. Então, mas se vai construir um novo prédio, vai sair daí o UBS? Hoje nós estamos liberando na Câmara. Ali que está errado. Então querem construir um novo prédio para ISF. E conseguiu entrar. Rogério, nós estamos conversando na Câmara de Goiânia, com os vereadores, agora a prefeitura precisa de espaço. Com isso, vai de encontro a melhoria de espaço da prefeitura, da área de saúde. E a Câmara também tem um projeto de modificação do local até da própria Câmara. Não, a ação é justa, mas é só que não estava fechando. Agora, se é mudar a ISF, sim. A gente conversou sobre isso também, e aí a tua pergunta vem ao encontro do que a gente estava debatendo hoje. Isso é construção de ESF, não E não UBS. Ela pode colocar uma estratégia de saúde da família, mas não seria o caso. Você pode colocar uma barra e colocar ESF. Para um melhor entendimento. Pode acrescentar ali. Construção de unidade básica de saúde barra ESF. Sim. Entendi. Pode funcionar um ou outro. Assim? Ficou bacana? Beleza, gente. Show de bola. Bom? Agora mudou. Piorou. Turismo e cultura para a comunidade, manutenção das atividades de turismo e cultura, manutenção das atividades do calendário de eventos, manutenção dos conselhos municipais de turismo e cultura, aquisição de equipamento e material permanente, aquisição de veículo, construção da rua coberta, construção do pórtico municipal. Ambas em 100% e também com valor reduzido, aguardando um excesso de arrecadação. Educação. Valorização e qualificação da educação. Aqui é a Secretaria de Educação e Desporto. Então, primeiro eu vou mostrar o programa de educação e depois o desporto, ok? Manutenção das atividades de apoio administrativo da educação, manutenção das atividades de ensino infantil, manutenção das atividades da PPI, a primeira infância, manutenção das atividades de ensino fundamental, fornecimento de merenda escolar, manutenção do transporte escolar, manutenção dos conselhos municipais de educação, construção do complexo escolar de Itara, construção do prédio para a escola de educação infantil, aquisição de equipamento e material permanente, aquisição de veículo para a Secretaria de Educação, aquisição de veículo para o transporte escolar, terceirização do transporte escolar do ensino médio, apoio ao desenvolvimento de atividades de ensino superior, técnico, médio integral, apoio ao desenvolvimento das atividades do EJA, apoio e desenvolvimento das atividades do AEE,
relações étnico-raciais e o ensino da cultura afro-brasileira e africana, construção do Centro Municipal de Atendimento Multiprofissional Especializado, aquele mesmo que tem a parceria com a assistência que a gente citou, construção do prédio da Biblioteca Municipal e aquisição de terreno para a Escola Pinto Ribas. Foi também uma emenda realizada pelo Conselho de Educação. Ontem aqui, né, se discutiu bastante, né, essa questão do Conselho, junto ao Conselho, do terreno da Escola Pinto Ribas, de fazer uma escola de educação infantil e também o complexo. Tá? Quando já está marcada a reunião com a educação? Amanhã. Amanhã terá uma nova reunião com a educação para conversar com eles, ver se eles vão querer suprimir esses entendimentos de que talvez esteja duplicado o interesse público ali, ou se eles vão manter, entendendo que pela celeridade, foi o termo que o senhor usou inclusive, a compra do terreno direcionado para a Escola Pinto Ribas se mantém dentro do planejamento. Na audiência a gente está apresentando o todo, tá? Caso o Conselho, que tem o poder do corte, faça isso amanhã, vai ter um corte do Conselho, óbvio, porque vai ata para vocês lá, e aí vai se retirar. Mas a gente vai aguardar a posição deles definitiva, tá? Porque ontem estavam num público muito pequeno do Conselho. Então a gente preferiu marcar uma nova reunião para ficar melhor o diálogo. Tá bem, gente? Até porque se for considerado, claro, é uma decisão do próprio Conselho, mas a aquisição de terreno, por óbvio, que é mais célere e implicaria também uma demanda de edificação, que teria motivos para comprar o terreno, ela, no momento que não se comprova ainda a necessidade de um complexo escolar, porque pelo menos eu compreendo dessa forma, que hoje nós não temos esse aumento de demanda tamanha que fosse fazer necessário um gasto tão elevado do município com tantas outras carências, né, também na área de educação, que fosse prioritário em relação àquilo que se poderia resolver de forma mais rápida e mais pela economicidade, né? Pela celeridade e pelo princípio da economicidade também. Então, eu acredito que deixar de lado a aquisição de terreno para privilegiar um complexo seria, no meu ponto de vista, não... De 2014 até agora não foi efetivado, e com o cenário que a gente está visualizando aqui para frente, em razão de toda a atividade política nacional, seria temerário. A ideia é manter, porque a proposta deles a gente acatou. Não, claro. Então, manter porque viabiliza principalmente o ensino em escola integral. É esse que eles estão querendo. E a escola hoje não tem capacidade. O terreno é regulado, o terreno se regulariza, o terreno se ajusta, se resolve. Entendeu? Eles vão... é amanhã a reunião, né? Então a Roberta e toda a equipe vai estar lá junto com eles, e aí dentro desse diálogo, a secretária que está lá conosco, e aí eles vão entender normalmente, com certeza tudo que você está falando aqui, o pessoal vai repetir lá também, e vão chegar num denominador. O importante é tomar a decisão, né, gente? Tem que tomar a decisão e fica ou não fica. Qual é o melhor passo? Enfim, mas amanhã a gente tem esse retorno. Isso. Isso. É que eu vou, ontem pela reunião aqui, amanhã eu não vou conseguir participar, né? Mas tu sabe o que eu te falei ontem e tu pensou parecido. Ontem na reunião apareceu um fato novo, na verdade, que eu acredito que o Conselho não sabia que existia o terreno. Parece que foi isso, que a informação que o colega trouxe ali, ele quando ele falou, meio que foi um choque na sala. Alguns sabiam e outros não. A cidade toda ontem sabiam disso, eles sabiam também disso. O que aconteceu? Mas esse terreno, a cidade inteira sabe. Todo mundo sempre soube. Gente, então, assim, eu não... Então, pensem comigo um negócio só, olha só. Só fazer um histórico do pedido de terreno. Sim. Quando saiu o PPA da Câmara, quando foi feita a audiência pública do PPA, lá, lá veio um ofício do Conselho e foi colocado em plenário ao presidente da Câmara para incluir a aquisição desse terreno da Cultura. Fato esse que gerou, então, a procura do Conselho
quando eu estava fazendo o relatório, relatando o PPA na Câmara, veio o Conselho e nos trouxe, fruto já de uma iniciativa deles que não entrou, que eles não estavam na audiência, não colocaram na audiência, ele não foi colocado. Então, eles colocaram e foi incluído. Então, sabendo do complexo, sabendo disso... Não, mas ele está falando do outro terreno. Sim. Do terreno maior. Isso. Não, do terreno grande? Se a cidade inteira sabe, eu vou perguntar assim, ó, eu não sou da cidade. Olha como eu enxergo sendo de fora, tá? E é onde eu me perdi porque vocês que moram aqui. Não é muito, mas muito mais fácil. Ao invés de comprar um terreno, botar ele um terreno, tu ir lá nesse terreno que está pronto e começar o complexo pela escola de educação infantil, começar, pum, a gente tem ali a construção da escola e do complexo, né? Já temos o terreno, já temos. Não é mais fácil simplesmente eu ir lá e começar a escola só de ou infantil, que está a primeira vez, ou a do ou a escola Pinto Ribas, de repente a primeira. Não foi indicada lá, né? Porque quando entendeu? faz... Eu estou perguntando, tá? Não estou afirmando isso, mas para mim de fora parece muito mais fácil. O terreno já está ali. Vão lá e construam a Pinto Ribas, porque se querem um terreno para elas, é que talvez queiram construir ela de novo, fazer ela nova, melhorar ela. Tá debilitada, até por aí. Então tá. Então não é melhor ir lá e fazer a Pinto Ribas novamente, ali nesse espaço, e começar o Mas aí eu te complexo? pergunto, E da infantil? se este pensamento fosse, que ele é um pensamento lógico, né? É. Tão lógico para ti que não sabia da existência do terreno. Para te ver que ele é tão ilógico para quem faz, que a nova creche que agora, que eu levantei ontem essa questão, que foi fruto de uma inscrição num programa em que o município, em tese, teria sido contemplada, foi indicado um endereço completamente diverso desse. Tu vê que tu que não é da cidade e sabe disso, não é lógico. Então, tem coisas que são ilógicas, e aquilo que é ilógico aqui precisa ser, né, explicado. Ficou surpreso? A gente também. Então é justo, mas é lógico demais para ser passado aqui, né? Por que a escola de educação infantil não foi posta naquele terreno? É uma pergunta agora. Entendeu? O secretário era o nosso vice-prefeito e quem estava fazendo as inscrições, não, as opiniões, né? Era uma pessoa, né, uma funcionária do planejamento e foi vendido, né, naquele momento, e como o terreno estava lá para isso, né, para este fim, mas isso nada impede que se faça uma nova adesão, uma transferência, até porque nós já estamos... Nós vamos levar isso para o conselho, para o prefeito, nós podemos tentar reorganizar essa questão desse planejamento. Porque, na verdade, nós temos prazos, os senhores sabem, né? Prazos para. E aí, aproveitando a pesquisa que foi feita pela equipe, então, foi colocado neste terreno. Mas nada impede que agora no cadastro se faça num local diferente. Sobre a escola Pinto Ribas, é uma escola de excelência, um trabalho maravilhoso. Nós estamos fazendo uma visita técnica para ver o que fazer para, de forma imediata, nós estarmos melhorando, ampliando uma sala. Enfim, não dá para construir meio metro quadrado, porque a capacidade foi. Terreno do fundo, né? Eu já conversei com a diretora, a diretora já conversou novamente com os proprietários. Qual é a questão? De nós estarmos construindo algumas salas na parte de baixo. Na parte de baixo, porque é abaixo, né? Mas não vai ficar assim uma escola de excelência, uma construção bonita. As escolas, não é só aqui neste município. Infelizmente, né, as escolas são muito puxadinhas, né? Puxadinho para que desce, a escada, enfim, o custo é maior. E quem sabe nessa questão de nós estarmos fazendo o complexo por partes, ele se torna um design melhor, uma localização de excelência, até para corresponder com o excelente trabalho que as equipes e que as escolas realizam. Então, se é mais um puxadinho, eu estou fazendo, como a gente fala, uma emenda, né? Onde tem espaço, vai construindo. Então, a escola tem que ser uma escola de excelência e termos condições de estar resolvendo. Não se sabe se vamos ter
tempo, né? Mas a médio tempo de estar fazendo de forma correta, adequada e que contemple a necessidade pedagógica dos nossos educandos. Pegando o teu gancho, secretária Celita, está na Câmara até, já que a intenção é essa, né? Não fazer puxadinhos e emendas, digamos assim. Tem na Câmara hoje um projeto tramitando a aquisição de 2 terrenos, logo atrás da Secretaria de Educação. E neste terreno ele contemplaria um estacionamento, digamos assim, uma garagem para os ônibus, e mais também umas salas de referência para atendimento de alunos neurodivergentes ou especiais, se eu não me engano. Então a gente vai ter alunos que, em tese, são crianças atípicas, né, com as suas especificidades e necessidades. Em primeiro lugar, elas estão sendo colocadas num local que terá barulho, porque tem a garagem dos ônibus. Então, se a linha de pensamento é essa, ela diverge novamente. E de frente para o cemitério. Então, assim, de que forma foi pensado essa questão da Pinto Ribas e de que forma foi pensado a necessidade agora da aquisição de 2 terrenos para colocar crianças atípicas. Então, diverge muito quando se fala em planos, em planejamento. Se o planejamento é abolir esse tipo de conduta, por que chega a casa, então, neste momento, pela educação, um pedido para se instalar em garagens com barulho, com crianças atípicas, pelo próprio barulho e pela localização de frente para o cemitério? Se for só garagem, é lógico. Se for garagem com escola e atendimento, não tem lógica. Na verdade, foge do raciocínio da secretária, que é reunir todo ele lá no complexo, que seria o ideal, é um sonho. Eu acho que nós compartilhamos disso. Né? Começar a ter um complexo. Está comprando o terreno para identificar o terreno. E menor condição das crianças. Então, por isso que o Conselho, da maneira que foi trazido, está visualizando ser mais rápido atender a demanda da Escola Pinto Ribas com aquisição. Quem está defendendo isso é o Conselho. Eu estou apenas repetindo o que me foi trazido, por isso a gente colocou em dentro. Em relação à questão dos ônibus, os senhores e a senhora sabem, primeiro que a localização da secretaria é ali mesmo, né? Naquele espaço, né? E do outro lado nós temos, então, o cemitério, né? Bom, e o terreno dos fundos, ele é próprio exatamente para dar continuidade a alguns projetos da secretaria. A questão dos ônibus, gente, é emergente nós retirarmos eles das ruas, né? Tudo bem, mas colocar as porque aí em frente o senhor sabe que vai estar surgindo iniciando uma empresa, né, grande, e nós não vamos poder mais deixá-los ali. Em relação ao Convexo, enfim, ao Centro Municipal de Atendimento Especializado, nada impede de nós, não vou alterar, né, mas repensarmos, se vamos passar amanhã na reunião, e nós repensarmos, porque a reorganização do trabalho, às vezes, acredita-se neste momento que pode ser dessa forma, mas um colegiado e estudar de outra maneira, nada impede, nós não somos radicais, de nós alterarmos algumas questões. Mas o terreno, eu acho que na próxima semana já vai para a Câmara, e já agradeço, porque a Câmara é muito parceira da Secretaria de Educação, né? Mas esse texto já está na Câmara. Já está comigo, nós analisamos de manhã. O que falta é mudar o projeto de lei e deixar apenas garagem. E aí deixar o centro, essa parte das crianças especiais, para outro local. Eu acho que o projeto de lei está contemplando garagem e ele vai vincular isso. Tirar e vincular isso no projeto. Nada impede, a gente já porque senão, o que ele vai se cobrar? A colocação da garagem nesse local. É isso que está sendo adquirido. Então, fazer uma modificação, nós já estamos pedindo para a Prefeitura as matrículas atualizadas, toda essa parte, para a gente poder verificar como é que estão. Enquanto antes chegar e a alteração do projeto seja feita, ele pode ser retirado agora, atualizado, como nós estamos conversando, isso é só construtivo, para que a gente possa aprovar ele já vindo com as matrículas atualizadas, elas têm validade de 30 dias para a gente poder analisar. Aí, chegando ali, a gente delibera. Tá? Se for resolvido amanhã, que é o que a gente vai tentar levar para o Conselho, com a gestão ali, nós vamos levar essas opções que vocês têm apontado desde ontem, né? Que eu concordo, que eu acho que nós temos que ocupar esse terreno que já existe, que já foi feito o planejamento desde 2014, né? Em todo o planejamento.
nesse projeto do centro, né, educacional, essa creche que foi já colocada lá, esse centro-dia, de repente, já colocar lá. Eu faria um projeto já com essas duas coisas. Né? Um projeto maior já desenhado, todo o espaço, né? Vai ter um complexo, né? Uma maquete, já fechar o terreno, começar a plantar onde tem que plantar, as hortas que a educação está fazendo, os projetos dos alunos da UFG já começar a ser feito lá, começar a trabalhar. Mas no lugar de nós estar gastando depois com reformas e reformas e reformas, aí a gente começa a ver aquelas escolas faz anos que estão abandonadas, que não vão ser utilizadas para vender esses terrenos, fazer dinheiro, fazer receita para colocar, né, nessas construções novas. Eu acho que começando fazendo um prédio, né, por ano, com auxílio, colocando um código importante. E tendo um projeto para ser seguido de construção, é o que nós vamos levar amanhã. Não é ideal, porque a educação não é gasto, a educação é investimento, e se nós queremos e pensamos para 10, 15, 20 anos na cidade de Itaara, no município de Itaara, nós temos que pensar neste modelo, de investir, de fazer melhor. Por isso que esse centro de referência não pode ficar com a garagem. Os senhores sabem, acompanham o trabalho nas escolas, gasta-se muito mais com derruba a parede, faz outra vez outra, né, sempre as mesmas reformas, é bem difícil. E os puxadinhos nas escolas, não estou dizendo que Itaara só aqui tem, né? E até não tem tanto. Mas já que temos a oportunidade, acho que todos nós somos favoráveis a isso, né? Também é isso que vai ser levado, depois a gente vai fazer as alterações ali para o projeto, mas acredito que vai ser, né? A pressa do conselho, quando falou comigo, depois enviou para vocês a emenda, era essa, realmente da proximidade de conseguir resolver de 2, 3 turmas, né? Mas se for começar a fazer esse projeto, começar a se construir já uma obra para trabalhar no complexo, não é uma coisa que é demorada, dá para fazer. Como eu falei ontem, né? A educação tempo integral está batendo na nossa porta, né? Nós precisamos resolver isso, né? Que é o aluno mais horas na escola, mais atividades, Seria isso? Beleza, gente? Só uma coisa menor. Hoje nós temos o NEJA, né? A gente vai mudar para EJA? Nós estamos agora assinamos neste mês um convênio com o Instituto Federal Farroupilha, né? Primeiro, nós vamos ver uma maneira de nós, além do NEJA, ele só apenas certifica, né? A pessoa, o cidadão, uma cidadã que não tem o ensino fundamental completo, ele vai lá, assiste umas aulas e ele recebe uma certificação, né? O que nós queremos estar garantindo, né? A efetiva aprendizagem dos nossos alunos. E isso, a educação de jovens e adultos poderá contemplar e atender melhor os nossos alunos, né? Aí sim, uma parceria, um convênio que estamos assinando com o Instituto Farroupilha, e ele vai então dar uma formação, né? Neste primeiro momento, poderia ser, a princípio, a formação de padeiro, né? Para nós começarmos, né? Então, o aluno vai ter aulas do currículo na escola, à noite, que acontece na escola Lennart, né? E aí as práticas, ele acontece, né? Da formação mesmo, a cada 15 dias no Instituto Farroupilha, em Judicativos. Tá bom, senhora? Mas não vai começar agora, possivelmente no próximo ano. Mas depende de nós estudarmos, alterarmos no Conselho Municipal, no Conselho Municipal da Educação, toda essa tramitação. Amanhã, emergente, nós vamos tratar destas pautas, mas numa outra, como está solicitando uma outra reunião, para nós tratarmos dessa alteração. Tá, mas isso falou mais profissionalizante, então vai continuar o NEJA unido com esse mais profissionalizante? Sim. NEJA ou EJA, né? Qual é a diferença do NEJA? O NEJA apenas faz a prova e certifica o ensino fundamental. Mas o modo de ensino também é diferente, né? Entre os dois. Sim. A EJA não. A educação de jovens e adultos tem toda uma normativa, tem mais tempo na escola, tem toda uma formação bem qualificada. Entendeu? Eu acho que vai ser muito bom para o município, né? A educação de jovens e adultos hoje, ela precisa ter já tem várias escolas, em vários municípios, né? Santa Maria e outros municípios já mudaram de NEJA para EJA.
É diferente a condução dos trabalhos pedagógicos. Que, por sinal, os colegas já fazem uma pré-EJA, né? Eles estão lá, os frequentes, eles têm merenda, eles têm transporte. Não, mas bem bacana. Muito bem. Respondi? Respondido. Desporto, pessoal. Manutenção das atividades de educação e desporto, manutenção do ginásio municipal, manutenção do balneário municipal, construção do complexo esportivo, manutenção das atividades do calendário de eventos, assim como lá no turismo tem o da área de turismo, aqui nós temos o calendário de eventos da área de desporto. Manutenção dos conselhos municipais de desporto e lazer, aquisição de equipamento e material permanente e aquisição de veículo. Na construção do complexo esportivo, agora nós tivemos recentemente a cedência por mais um período, né? Mais 30 anos. De 30 anos do ginásio. Esta construção do complexo, ela contempla também um ginásio? No planejamento, sim. Contemplado que eu vi o diretor que tem comigo no começo do ano, mostrou o planejamento. E o que acontece? Lá onde é o campo de futebol, o estádio municipal é dali para baixo que vai ser construído. Isso. Eu acho que essa parte do ginásio vai ser suprimida. Já que já temos um ginásio, o complexo vai ser reduzido. Mas nós não temos. Né? Ele não pertence ao município. Nós não temos um ginásio. A questão da cedência é complicada, porque tem coisas que não vai poder fazer obra nele sem nada. Pois é. Ele vai funcionar enquanto não tiver o municipal. Porque é cedência, é diferente. Porque tudo que for investido nele, se for investido, você deixa de investir naquilo que está no que pode fazer no programa ali, no projeto, né? Que seria algo tangível e que seria do município. O que pode ser feito é começar pelas outras partes para fazer funcionar enquanto dura esses 30 anos da cedência. Mas sem grandes investimentos. Sem grandes investimentos. Não tem porquê, né, investir numa coisa que não vai ficar para o município depois. Isso criou uma expectativa bastante grande, né? Pelo menos foi o que se compreendeu, né? Mas tem uma diferença imensa de utilização, né? Ali é bem na área central e esse vai ser lá onde o Judas perdeu a bota. Pois é, mas então, aí deveria ter dado esforços para não uma cedência, e sim uma transferência de propriedade e titularidade, né? Coisa que não aconteceu. Pois é, mas mesmo não tendo, é um lugar que não tem lazer nenhum, né? Então não tem como deixar também. Eu já discordo de você que seja longe, que como eu morei em cidades muito grandes, em Porto Alegre mesmo, as pessoas vão para a retenção passear. Nós aqui, se andarmos 5, 6 quilômetros, nós estamos dentro do centro. Se tiver pista de caminhada, local de estacionamento, local para chimarrão, é um local bem aprazível e a cidade cresce e ocupa o seu espaço. Esse é o meu entendimento. Não é longe. Parece longe porque a nossa cidade é toda espalhada. 29 é longe, 23 é longe. E tudo é longe. Mas isso depois pode ser discutido, se vai ser lá ou se não vai ser. O importante é existir um projeto, né? Existe o projeto, aí é outra discussão. Mas só fiquei em dúvida, né? Se existe essa intenção da construção desse complexo, o que faríamos então, como ficaria a questão do ginásio? A importância do ginásio é tanto por ser no centro, né? E pode ser, tem esses anos agora também, pode ser lutar para conseguir essa transferência, né? Vai uma coisa. Mas se a gente raciocinar com moradores, o mínimo da cidade mora no centro. Então, ele é longe. Esse é o problema da cidade. É difícil a locomoção, porque a gente não tem um ônibus urbano que passa nos horários, né? A população que tem o poder aquisitivo de ter um carro, de se locomover também é pequeno. O nosso município é um município, né, com a renda baixa. Então tem vai atingir o público-alvo. Então, essa dificuldade de a gente conseguir colocar tudo em todos os lugares, né? A dificuldade da nossa cidade é essa, né? Então, o que puder colocar espalhado, aproveitar o centro, colocar lá para quem pode ir lá, para a pessoa que mora lá, alguma coisa determina. Tanto é que a gente recebe todos os anos tantas emendas impositivas da Câmara
praças, para colocar em todas as áreas, ter uma praça, ter uma academia ao ar livre, né? Então é por isso que também os vereadores votam tanto todos os anos para isso, né? Eles têm que oportunizar para todos os cantos da cidade. Regime próprio de previdência, pagamentos de responsabilidade do RPPS, manutenção das atividades administrativas do RPPS, aquisição de equipamento e material permanente e a reserva de contingência obrigatória do regime próprio. Aqui os programas da Câmara. O primeiro é o legislar, manutenção das atividades de ação legislativa, é a atividade dentro do programa. Câmara Digital, com a atividade de expansão e manutenção de atividades relacionadas à TI e à LGPD. Câmara Capacita Gestão, manutenção das atividades de treinamento e capacitação no Legislativo. Gestão administrativa do Poder Legislativo. 4 atividades aqui: manutenção das atividades administrativas do Poder Legislativo, aquisição de equipamento e material permanente, locação de veículo e manutenção do prédio da Câmara de Vereadores. Aqui nós temos o resumo, né, para finalizar da nossa LDO, por programa também, e dentro dele os valores ali que estão individualizados, conforme fomos mostrando, e um total, por enquanto, projetado de 57.750.000. Se o orçamento fosse hoje e os dados fossem esses, este seria o valor do orçamento para o ano que vem. Mas lembrando, aqui é LDO. A gente tem hoje essa projeção, mas ainda temos 2 meses para avaliar a arrecadação, o que vai acontecer nessa confusão lá do Trump e do governo brasileiro, e ver se mais alguma coisa diferente vai acontecer, para a gente novamente calcular, ver o que se arrecadou até o mês de setembro, provavelmente, se for outubro, ali o prazo, parece que é, né? E aí a gente vai ter o valor definitivo, total, para a projeção orçamentária de 2026. Tá bem, pessoal? Muito obrigado a todos e sigo aqui à disposição para dúvidas, tá bem? Valeu!